vamos já dar início ao culto de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 9, versículo 7. Enquanto os amados abrem, nós vamos orar para iniciar o culto. Louvado, engrandecido, exaltado, glorificado seja sempre o teu nome, Pai. Mais uma vez diante de Ti, Senhor, na dependência de Ti, Pai, sabendo que o Senhor está à frente, o Senhor pode todas as coisas, e que este culto vai ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. E precisamos dele para que as nossas atitudes aqui sejam transformadas e agradáveis a Ti, Pai. Senhor Deus, cada ato desse culto receba a Tua aprovação. Eu oro agradecido em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Marcos 9, versículo 7. Diz assim: Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém. Neste momento de adoração, essa leitura deste versículo, de manhã nós já vimos isto. Na leitura do nocenáculo de hoje, o nocenáculo é um devocional diário, né, que muitos têm assinatura, e no dia de hoje, uma curta mensagem que começa com ouça, diz ouça. E aí, como ele diz esse versículo: então desceu uma nuvem e envolveu, né, os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E na devocional, a moça que colocou foi muito feliz. Ela colocou que ela estava no avião e a comissária de bordo estava ficando frustrada com as falas dela, do povo, né? E ninguém estava prestando atenção no que ela falava. Ao contrário de vocês aqui, que estão atentas ao que eu estou falando, né? E essa comissária estava dando instruções para eles, de segurança, como eles deveriam se comportar no voo, se acontecesse alguma coisa, e ninguém estava dando ouvido para ela. E ela, por fim, ela ergueu a voz e declarou com autoridade: escutem, isso que eu estou falando pode salvar a tua vida. E aí essa moça que escreveu o devocional estava no avião, e ela achou interessante, porque até então ela fazia parte do grupo que não estava prestando atenção no que ela falava. E a moça falou: isso pode salvar a tua vida. E é igual eu aqui à frente também estou trazendo a palavra do Senhor, que pode salvar a tua vida, que pode salvar. Se você soubesse o real valor desta palavra, você ficaria atenta, né? E a nossa igreja está atenta. Eu acho extraordinário, a nossa igreja fica o tempo todo atenta à palavra do Senhor. E esta moça, ela nos mostra nessa devocional curta que ela fez aqui, quando sai da nuvem aquela voz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, a ele escutem, né? E vocês também aqui. E é esse Deus que nós adoramos, que nós devemos ouvir, prestar atenção na palavra dele. Vamos com alegria cantar o hino de número 243. Hino 243 do Inário Evangélico. Falta inários aí? Está tudo aqui. Estão todos aqui. Eu não preciso de tantos inários para cantar. Tem mais aqui.
Já deveria ter colocado nos bancos esses imagens. Já aqui, né? Todos têm? Ainda tem atrás, hein? Precisa aí? Não. 243. Hino 243 do Hinário Evangélico. Aqueles que tiverem condições físicas ideais de ficar em pé, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vamos louvar ao Senhor? Aceitai a salvação. Hino 243. Quem puder ficar em pé, não é necessário, tá? Diz assim: eis mensagem do Senhor, aleluia, em Cristo a plena salvação. Ele salva o pecador, aleluia, ó, dai-lhe agora o coração. Olhai, irmãos, olhai, ó, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, sim, ele a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, dai glória pois só a Jesus. Olhai, irmãos, olhai, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta é feita a vós, aleluia, eterna salvação nos céus. Sua vida deu por nós, aleluia, ó, convertei-vos já a Deus. Olhai, irmãos, olhai, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui nos passos do Senhor. Publicai o seu perdão, aleluia, louvai o grande Redentor. Olhai, irmãos, olhai, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Amém. Você ora por nós, por favor, em adoração. Senhor Deus, meu Pai, Pode ir. meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, para Te louvar, para Te Aleluia. porque Tu é bom, Tu é digno de ser louvado. Amém. É o motivo de nós vir aqui todo dia, Amém. Senhor Jesus. Louvado seja. Porque Tu é digno de oração, Tu é digno de ser louvado. Amém. Tu é Rei do Rei, médico dos médicos, Senhor do Aleluia, Senhor, Senhor. Todo-poderoso, Deus que tudo pode, o Deus que nos fortalece. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Aleluia. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja, pode se assentar. Isso que é igreja. Todo mundo quer orar, né? Assim que é bom, né? Todo mundo quer. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, vamos
agora abrir a nossa Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 42, versículo 7. Jó fica antes de Salmos. Salmo, Jó. Jó, Salmos. Salmo 42, Jó 42, versículo 7. Jó 42, 7 diz assim: é momento de confessar nossos pecados, momento de estar na presença do Senhor. Diz assim no versículo 7 do 42: Jó tinha 3 amigos que oravam por ele, que estavam com ele, em companhia dele, quando Jó passou momentos difíceis na vida. 3 amigos que uns dizem que são amigos da onça, mas eram amigos, estavam lá, diz a palavra que eram amigos dele. E diz aqui no versículo 7 do último capítulo de Jó, acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz era um deles, o Temanita, de Temã: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto. Eles não disseram a Jó o que era reto, assim como o meu servo Jó diz de mim. Não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus está chamando a atenção de Elifaz. Olha, você não disse o que deveria dizer, assim como o meu servo Jó disse. Então aqueles 3 amigos, nos momentos difíceis de Jó, ao invés de trabalhar a misericórdia, o carinho, o amor de Deus, chegaram a falar coisas contrárias da culpa de Jó, que Jó era culpado, né? Então o Senhor chama a atenção de um deles e diz: você não falou coisas de mim retamente, como o meu servo Jó fala. Nesse momento de confessar nossos pecados, também nós vamos olhar para dentro de nós, os momentos que a gente tem para falar do Senhor, as oportunidades que nós temos na rua, na escola, onde nós estamos no mercado, para ver se a gente está falando como deveríamos falar, do poder do nosso Deus, da misericórdia, da grandeza, da bondade de Deus, de como o nosso Deus é misericordioso e Ele quer salvar o pecador, igual nós cantamos: Ele salva o pecador, aleluia, né? Então vamos fazer uma análise nossa, se nos nossos momentos aí fora, por onde andarmos, que a igreja é fora das portas, é lá fora que nós temos que ser igreja, né? Se a gente fala, aqui Deus chama a atenção Ele faz: olha, você não disse o que era para dizer de mim, assim como o meu servo Jó diz de mim, né? Jó sempre falava bem de Deus, da misericórdia, né? E aqui Deus chama a atenção. Então vamos olhar para dentro de nós e ter um momento de oração silenciosa, e depois eu peço para o Wellington quebrar o silêncio, tá? Nós vamos orar confessando nossos pecados. Vamos orar a Deus. Perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas dívidas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Joga no mar do esquecimento, Senhor. Em nome de Jesus, que nos purifica, Senhor. Que não saímos aqui vazios, Senhor, mas são cheios do Teu Espírito Santo. Amém. Para começarmos o louvor a Ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos esse momento de confessar nossos pecados e vamos cantar o hino de número 408 do Inário Evangélico, 408. Hino 408 do Inário Evangélico. Amém. Vamos chegando, povo de Deus. Hino 408 do Inário Evangélico. Hino 408.
Aqueles que tiverem condições ideais de ficar em pé, a gente louvar a Deus, foi no 408. Quem tiver condições físicas ideais, vamos louvar. Eis os milhões que em trevas e pecados vivem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois de anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, cristãos erguei-vos, sempre avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá nos céus, e depois de anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois de anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém. Deus seja louvado por este momento de confissão de pecados, e no próprio livro de Jó recebam o perdão. No versículo 10 do Jó 42, podem se assentar, diz assim, nós vemos o versículo 7, quando Deus chama a atenção do que ele faz, dos momentos que ele faz, não falou de Deus como Jó falava. E agora no versículo 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Aí está uma grande verdade. Jó, mesmo os amigos dele criticando, falando contra ele, tudo, e Jó orava pelos amigos. E Deus mudou a sorte de Jó na hora que Jó orava pelos amigos. E isso é um bom lembrete para nós, que devemos orar não só pelos amigos, pelos inimigos, que a Bíblia orienta, devemos amar nossos inimigos, orar pelas pessoas, Então é aí que Deus muda a situação de Jó, quando ele estava orando pelos amigos, e que Deus também possa mudar a sua dificuldade, a sua situação, no momento que você estiver orando por você e pelos seus amigos. Vamos agora ter um momento gostoso. Olha, quem não está preparado não se constranja. Nós começamos a partir da semana passada a ter um momento de oferta, foi isso? Tá? Quem puder, quem veio preparado, nós temos aqui o nosso gasofilácio pequeno ali, mas cabe bastante dinheiro ali. E tem as pessoas que estão mandando Pix,
E as que mandam Pix estão mandando escrito que é para Congregação Jardim Santa Gertrudes. E aqueles que quiserem dar uma oferta, é o momento oportuno. Nós vamos cantar o hino 125, tá? Se você veio desprevenido, não se constranja não, fica tranquilo aí, vamos louvar. Hino 125 do Inário Evangélico é o hino de ação de graças. Hino 125. Hino 125 do Inário Evangélico. Aquele que estiver com condições de trazer oferta, é só colocar no nosso gasofilácio. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos bens da vida, veste, abrigo e pão, pelos bons amigos que, Senhor, te apraz congregar conosco nesta doce paz. Dá-nos sempre encanto de contigo estar. Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Amém. Zé, você pede a bênção do Senhor sobre as ofertas? Irmão José, o nosso porteiro do rei, fica lá na porta cuidando da nossa segurança aqui. Pai, te louvamos pela manhã, te louvamos pela tarde, pelo sol, te louvamos também agora pela noite, Senhor. E te louvamos também pelo nosso louvor financeiro. Obrigado e te louvamos porque o Senhor tem nos assistido nas nossas dificuldades. Amém. Portanto, te pedimos que o Senhor dê dinheiro onde falta e onde não tem. Abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ainda louvar o Senhor com dois cânticos, dois louvores que nós temos aqui. Vamos ver se já está apto para pôr lá. Caminho para a adoração, uma porta que tem que se abrir, abrir os olhos espirituais, para que eu possa ver a semente que tem que brotar. Existe vontade de morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar.
Seja o nome do Senhor. Há um caminho para adorar ao Senhor. Oh Senhor. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e verdaderos adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amados, a gente busca sempre louvores com a letra bíblica. Este outro louvor é do ano 2000, acho que vocês conhecem, que vai entrar agora. Ele trabalha Filipenses 2, ele veio de forma humana, né? Se fez servo, né? Foi justificado, exaltado por Deus, e depois pega a metade do Salmo número 24. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Eu acho que não sabe, mas a toada é sempre o mesmo e é bíblico, totalmente tirado da Bíblia. Filipenses 2, de 1 a 11, e Salmo 24, a partir do versículo 7. Ele é o Rei da Glória. Não é esse. É que mudou de lugar aqui. Isso aí vocês já cantaram semana passada. Mas apesar que seria bem-vindo também. Este. Quem puder, louve ao Senhor. Poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado.
pegar? Vai repetir de novo, ó. Vamos ver se a gente consegue. Diz no livro de Filipenses 2 que ele se humilhou e veio para dar vida por nós, se fez servo, né? E Deus o exaltou sobre todas as coisas, né? E no Salmo 24, a partir do versículo 6, diz quando ele está voltando, recebido na glória. Então os serafins, os querubins, os anjos estão na porta e está chegando. Jesus está voltando. E um pergunta para o outro: quem é esse? Quem é esse que está chegando? E um fala para o outro: é o rei da glória. Ele está voltando, é o rei da glória, o Senhor dos senhores, o Senhor do exército, o Senhor da guerra. Está voltando. Jesus voltando. A primeira que Jesus volta para você, que está e voltará para cá, para nos buscar, né? É muito espiritual este louvor. E agora para a gente cantar junto, né? Porque precisa, né? Vocês estão com muita vontade de cantar, pelo que eu estou vendo. Então nós vamos louvar. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés.
louvado seja. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Olha, gente, breve nós teremos a nossa banda aqui, né? Nós já temos a Ana Luísa e o Wellington, que são bateristas, né? Logo teremos alguém para tocar e nós vamos cantar mais um hino. Esse aí vocês conhecem e nós vamos, inclusive, pedir para aqueles que têm ritmo na mão, para ajudar a bater palma, como Sara, né? Tem ritmo, eu não tenho, eu vou olhar para alguém e vou atrás, tá bom? Vem te louvar. E quando tiver aqui a bateria, eu quero ver o Wellington bater esse hino que vocês conhecem muito bem.
Louvado seja. Este é o dia que o Senhor fez. Pode se assentar. Nos alegramos e nos regozijamos nele. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos e nos regozijamos nele. E nós nos alegramos também porque Deus, como falamos no início do culto, no momento de adoração, da aeromoça, né, que orientou, ele estava dando orientações, né, e falou: vocês não estão prestando atenção, o que eu estou falando pode salvar a vida de vocês, né, no avião. Agora também eu digo mesmo, o que eu vou falar agora pode salvar a vida de cada um de nós, que é a poderosa palavra do Senhor. Nós vamos abrir o livro de Ruth. Livro de Ruth fica lá no começo do Antigo Testamento. Livro de Ruth fica logo após Juízes. Nós vamos ler no capítulo 3. Ruth 3, versículos de 1 a 9. Aqueles que puderem ficar em pé na leitura da palavra, fiquem em pé. Hoje, Ruth 3, de 1 a 9. Ali na entrada, nós temos na mesa voz missionária, tá? Pode levar para casa, ali é para vocês ficarem com ela, podem pegar à vontade, viu? Tem Bíblia, tem Novo Testamento, boletim, tá? Então ali é para pegar, o que está ali é para vocês pegarem, tá? E também hoje nós temos o bolo que está lá na geladeira dos aniversariantes do mês de junho, né? Nós temos a Rosimeire, que fez no dia 7, a Ana Luísa dia 19 e a Larissa, né? Que fez no dia antes de ontem, no dia 23, tá? Então nós vamos celebrar, depois cantar um parabéns no final, nós vamos pegar o bolo da geladinho lá de chocolate que a dona Sônia fez, né, com alegria. Então, e também quero lembrar vocês de um dia para Jesus, no dia 8 de julho, tá bom? Dia 8 de julho, um dia para Jesus, nós vamos ter aqui, no dia 8, daqui 2 sábados. No capítulo 3, diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra de Ruth, né? Lhe disse: minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro, aonde fiques bem? Noemi está dizendo para Ruth: ora, não é Boaz com cujas servas estiveste de nossa parentela? Esta noite ele limpará a cevada da eira. Noemi está dizendo Ruth: esta noite Boaz vai limpar lá a eira. Então disse para Ruth: Ruth, lava-te, unge-te e veste os teus vestidos. Então, depois você desce a eira, mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele, o homem, repousar, notarás o lugar em que se deita. Então você vai entrar, descobrirá os pés dele e se deitarás. Ele te dirás o que deves fazer. Respondeu-lhe ela: tudo o que me disseres farei. Versículo 6. Então Ruth desceu a eira e fez conforme o que a sua sogra tinha ordenado. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem, Boaz, acordou de repente, sentou-se e viu uma mulher deitada a seus pés. Perguntou ele: quem és tu? Disse ela: sou Ruth,
tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Amém. Podem se sentar. Olha, vamos orar, pedir o Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido e exaltado seja sempre o teu nome, Pai. Senhor, foi lida a tua palavra, poderosa palavra, Senhor. Agora, ocupa o lugar do teu servo, Pai, através do teu Espírito Santo, para que a tua igreja, para que o teu próprio servo, Pai, se encha da tua palavra, que transborde o teu Espírito nesta igreja, Pai. Oh, Pai, muito obrigado pela tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, esses dias, vindo no carro com o Zé, ele falou que a filha dele chama Noemi. E a gente tinha conversado também da Noêmia, né? A filha da Raquel. Ele falou para mim que não conhecia, eu expliquei para ele quem era, ele lembrou do aniversário da irmã Raquel. E me veio essa palavra do Senhor, porque Noêmia e Noemi, aquelas mudanças que tem no hebraico, no grego, que você acaba tirando um A, colocando outro, igual Sarai e Sara, sabe? E aí, Deus mandou essa palavra, e eu falei, Senhor, o que vai tirar desta palavra, de Noemi e Ruth? Primeiro, seria bom essa história, para quem não lê a Bíblia inteira ou com constância, às vezes até conhece bem a Bíblia, mas não para no livro de Ruth para dar uma olhada, né? Conhece mais as cartas do Novo Testamento, de Paulo. Pode até parecer uma história um pouco avançada, né? Uma história assim, que Ruth era um pouco atrevida, né? Quando eu li ali, né? Ela vai lá descobrir as pernas de Boaz e deitar-se ao lado dele, né? Mas ela não era saidinha, não. Ela não era assanhada. Essas atitudes eram costume naquele tempo, né? E antes de entrar nos costumes, eu queria falar de Noemi. Noemi, antes de perder o marido e os filhos, ela estava com as duas noras, né? Ela estava ali com a Ruth, né? Nesse momento, né? Tinha a Ruth e a Orfa. A Orfa não estava nesse momento com ela, e ela está com a Ruth. Só que ela tinha perdido os dois filhos, que eram os maridos de Ruth e de Orfa. 2 filhos. E tinha perdido o marido, Noemi. Noemi estava triste, angustiada. Ela já foi uma mulher alegre, uma mulher de Deus, uma mulher vibrante. Mas ela estava num momento difícil, tinha perdido o marido e os 2 filhos. Então ela fala antes para Ruth, vai para Ruth, para Orfa, vai para a sua turma, não fica comigo, né? Porque eu sou uma mulher agora amarga, uma mulher triste, uma mulher, estou atribulada, amarga. E Ruth responde, onde tu fores, irei também. Né? Então Ruth começa a ir com ela. E eu queria que vocês, só um pano de fundo para vocês entenderem a palavra. E não se assustem com essa atitude de Ruth. Era muito normal, ela não estava sendo atrevida ao proceder dessa maneira. Tem pessoas que poderiam até se escandalizar se não conhecessem a Bíblia. Porém, nesse tempo era uma coisa normal. E aqui a gente aprende a primeira lição da noite, da palavra de Deus. Devemos respeitar as culturas, né? Esses dias nós cantamos na casa da Rutinha um hino afro, né? Um cântico afro, as crianças cantaram lá, ficou muito bonito. É cultura afro, né? E às vezes a gente não quer respeitar as culturas, os costumes. Há uma diferença grande entre princípios e costumes. Os costumes, eles mudam com o tempo. Costumes costumam mudar. Deixa eu virar para cá.
Que bom que vocês estavam prestando atenção, que está tudo registrado aqui. Vocês prestam mesmo atenção, que ótimo. Os costumes, eles mudam com o tempo. Com o tempo vai mudando. E de geração para geração muda o costume. Porém, os princípios não mudam. Princípios são eternos. Princípios são de Deus. Não mudam. Nunca mudam. E nós temos que aprender a diferenciar princípios de costume. Primeiro dado desta palavra de hoje. E cada país tem os seus costumes. Quando uma pessoa sai de um país para o outro, e vai para a igreja de outro país, às vezes chega até a pensar que aquela igreja apostatou da fé, se desviou da fé. É que cada país tem o seu costume. Só um exemplo. Jesus usava cabelos longos, né? E túnica. Se eu vier aqui com uma peruca grande, cheia de cabelo e túnica, vocês podem até não falar nada, mas vão ficar pensando alguma coisa diferente. Eu já tive cabelo, vocês podem até pensar que não, né? Mas já tive bastante até. Mas aquele tempo Jesus usava isso. E hoje em dia tem muitos pastores também que até usam túnica e cabelo comprido. Eu vejo até pastores metodistas, né? É só um exemplo. No tempo de Jesus era cabelo longo e túnica, né? Era costumes. Esses costumes vêm e voltam, são costumes, não são princípios. E aí dá para vocês entenderem a diferença entre princípios. Aliança, por exemplo, quem é casado usa aliança, tem país que não usa, né? Aqui no Brasil usa, né? Mas os costumes mudam de geração para geração. Lembra era um garoto que, como eu, que amava os Beatles e os Rolling Stones, não é isso? Cabelos longos não usa mais, nem toca sua guitarra assim, né? Eles vão e voltam os costumes, né? Tem época que é do cabelo comprido, época do cabelo cortadinho, do desenho aqui do lado, né? E vai. E nós temos que saber distinguir um do outro e respeitar as culturas, que nesse tempo de Ruth era uma cultura o que ela estava fazendo. Naquele tempo era normal o que Ruth fez. Naquele tempo uma mulher queria casar com um homem e ela ia à noite, quando o homem estava dormindo, e fazia o que fez aqui, que está no versículo 3 e 4. A Noemi fala para ela assim, lava-te, unge-te, põe os teus vestidos, então desce a eira, mas não te dê a conhecer. Esse conhecer é relacionamento mesmo. Vocês conhecem a história de José e Maria. Lá está, e José não conheceu Maria. Nasceu pelo Espírito Santo. Tá? Na Bíblia está, e José não conheceu Maria para nascer Jesus. E aqui fala, não te deixa conhecer, né? Não te deixa conhecer, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, diz no versículo 4, notarás o lugar em que ele se deita. Então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Olha, nesses tempos era normal. O homem está dormindo, então tem a primeira lição aqui. Saber diferenciar os costumes dos princípios. Quais são os princípios? Os princípios da lei de Deus. Respeito pela vida, honestidade, verdade. Honestidade a gente fala, até fala com um político isso. Já viu algum político honesto? Não sei o quê, né? Eu não entro em política, só estou dizendo assim porque são palavras que você escuta por aí. Não é ver um honesto, nada, até nós mesmos, os erros estão em nós. Honestidade é dever, nós devemos ser honestos. Não tem, você viu alguém honesto? Tem que ser, é dever da gente ser honesto, né? Isso é princípio da lei de Deus, honestidade, verdade. Os costumes são roupas, calçados, sandálias, era muito normal mulheres e homens usar sandálias, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E até nos nossos tempos hoje também tem gente que usa sandália, voltaram os costumes de novo.
E por que não é estipulado que tem que usar uma sandália? Porque não é um princípio. Usar sandália é um costume. Princípios são de Deus. Tá? Agora, amados e amadas, atente bem a isso. Só o Espírito de Deus, quando você vive uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, que você ora, que você lê a palavra, que você traz pessoas para a igreja, isso são 3 pilares para você ter comunhão com Deus. É que você, tendo esta vida, que o Espírito Santo, ele te abre os olhos para você entender o que é princípio e o que é costume, o que pode mudar e o que não pode mudar. Agora, se você não tem essa vida de experiência, de comunhão com Deus, você vai contestar algumas coisas que são princípios de Deus, vai contestar, achar que pode mudar. Mas quando você tem a vida em comunhão com Deus, porque é só pelo Espírito de Deus que te testifica o que são princípios, que são eternos, que não devemos mudar. O crente em Cristo não muda os princípios. E só vivendo essas 3 coisas que eu falei, orando, estudando a Bíblia e trazendo almas para Jesus, é que você vive em comunhão com Deus. E você tem comunhão com Deus, você entende o que é princípio e o que é costume. Porque o Espírito Santo convence. Eu não posso te convencer o que é princípio, o que é costume, mas o Espírito Santo te convence. Quem vai te convencer de alguma coisa para ver a diferença entre princípios e costume é o Espírito Santo e não eu. Veja o que diz no versículo 1 do capítulo 3. Noemi, certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse a Ruth: minha filha, não hei de buscar um lugar para ti, um lar seguro, onde fiques bem. Olha que extraordinário. Note uma coisa, até este momento, Noemi era uma mulher amarga, porque tinha perdido marido e filhos. Ela era uma mulher ressentida com Deus até esse momento. Ela colocava a culpa em Deus em todas as coisas do passado, em tudo. E quando ela chegou em Israel, o povo perguntou para ela: você não é Noemi? Né? Que ela estava voltando para a terra dela. Você não é Noemi? Aí ela dizia: eu não sou Noemi, porque Noemi queria dizer sorriso. Noemi é alegre, sorriso. Ela falou assim: eu sou Mara, sou uma mulher amarga, sou uma mulher, um coração cheio de veneno, eu não estou bem, eu sou um poço de amargura, eu sou Mara, uma mulher horrível. E o pessoal falava: você não é Noemi? Quando ela voltou, né? Falou: não sou uma mulher cheia de amargura, sou Mara. Olha, amados, no capítulo 1, versículo 11, Noemi disse: volte, minhas filhas, por que ireis comigo? Noemi fala: por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que sejam vosso marido? Porque naquela época também tinha esse costume, a mulher tinha a sogra tinha mais filhos, podia casar de novo com as noras, né? Tenho eu ainda filhos no ventre para que sejam vossos maridos? Voltai, ela diz, eu já sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, ela diz no versículo 13, vocês esperariam até que eles fossem grandes? Quer dizer, mesmo que a Noemi pudesse ter mais filhos, vocês vão esperar eles ficarem grandes para vocês se casar com eles? Vocês vão aguardar tudo isso? Olha, Ruth tinha aprendido com Noemi muitas coisas. Noemi que converteu Ruth, por isso que Ruth queria acompanhar Noemi. Eu vou até onde você for irei. Então, se Ruth pudesse dar um conselho ali para Noemi, ela daria, mas ela não deu. Mas ela poderia falar assim: olha, Noemi,
Com este espírito, você nunca mais vai se casar. Para casar, a pessoa tem que ter um espírito disposto. Não se preocupe com o teu corpo, com as tuas rugas, com a tua maneira de ser. Se Ruth pudesse dar um conselho. As pessoas gostam de casar com pessoas atrativas, com pessoas que inspiram alegria. As pessoas gostam de estar perto de pessoas que inspiram coisas boas. Uma pessoa, para conseguir um casamento, ela tem que estar de bem com a vida, tem que estar maravilhada. E Noemi estava criticando tudo, porque ela estava amarga. E tem pessoas que vivem anos amarguradas, pessimistas, acordam de bico, mal-humoradas, vão para o serviço, parece que vai para o matadouro, vai para o trabalho, encontra no caminho, parece um bolo de carne que está andando a braba, Tá indo. E até neste momento, a coisa mais gostosa que tem é você acordar e falar: Senhor, obrigado, eu vou para o meu trabalho que o Senhor me deu. Eu vou enfrentar algumas lutas lá, mas eu vou com alegria, porque o Senhor me deu esse trabalho. E vai na rua, exalando aquele perfume de Cristo, brilhando. O pessoal olha e fala: olha que pessoa crente, com alegria de viver, E aqui, até neste momento que nós vimos aqui, Noemi tinha sido uma mulher amargurada, e de repente, a atitude de Noemi muda. E sabe quando é que muda a atitude de Noemi? Quando ela deixa de se preocupar com ela mesma e começa a se preocupar pela nora. Ela começa a se preocupar. A gente vê no primeiro versículo, ela começa a se preocupar com Ruth, em buscar uma casa para Ruth, buscar um lugar para a nora, E aqui, até aqui ela só pensava: eu estou amargurada, eu sou isso, eu sou aquilo, e agora, a partir desse momento, ela passa a se preocupar com a nora e a alegria volta ao coração dela. Então, amados, a primeira lição foi sobre diferenciar costumes de princípios. E a segunda orientação que Deus nos dá nessa noite há muitas vidas apagadas, muita gente que sofre depressão, que não tem coragem de se levantar da cama e não tem alegria de viver. Muita gente assim. E eu tenho que respeitar que clinicamente a depressão é uma enfermidade física também. A depressão é uma enfermidade física. E eu não quero entrar nesse aspecto da depressão. Eu quero entrar no aspecto emocional e espiritual. Tem muita gente que, apesar dos problemas físicos, elas poderiam ser felizes, mesmo com a depressão dando problemas físicos. E o que passa é uma vida que a pessoa se concentra só nela mesma, só presta atenção nela. A minha felicidade, a minha casa, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, o meu neto. A pessoa está numa vida egoísta. E quando a vida se concentra numa pessoa só, nela mesma, o centro, o círculo de ação diminui. Uma pessoa que só olha para ela, ela não tem um círculo grande de agir, não há alegria, não há campo para ela se mover. E a pessoa fica uma prisioneira, um prisioneiro numa cela pequena do egoísmo, pensando só nela. Quando você tira os olhos de si mesmo e olha e coloca seus olhos em direção a outras pessoas, as paredes desta cela se rompem e você vai ver, você vai se dar conta que tem um mundo grande aí fora, um mundo vasto, que tem vidas aí fora, e você vai ver uma vida diferente com alegria. E aí você me faz uma pergunta assim: olha, como que eu posso me concentrar na vida de outras pessoas se eu estou cheio de problemas? Como que eu vou fazer isso?
Se você está cheio de problemas, eu vou te pedir um favor. Concentre-se nos outros, em ajudar outras pessoas. E como você poderia ajudar outras pessoas se você está cheio de problema? E você necessita de ajuda. Como você vai fazer isso? Eu vou dizer para você um conselho. Saia um pouco de si, da sua circunferência, da sua órbita. Saia um pouco de volta de si mesmo. Pede a Deus para te ajudar a sair da sua órbita, desse pedacinho que você vive, e olhar as necessidades de outras pessoas. Porque sempre há pessoas mais necessitadas que você. Sempre. Sempre há pessoas que estão em piores situações que você. Sempre haverá pessoas que estão sofrendo mais que você. Sempre. Tira um pouco os olhos dos teus problemas e trata de ajudar outras pessoas. E aí você vai entender que a Mara deixa de ser Mara, que a amarga deixa de ser amarga e vai virar Noemi, que é um sorriso. Vai voltar a sorrir, vai voltar a ser Noemi. Um exemplo, a gente leu o livro de Jó, não foi? No momento de confissão. Jó, ele estava sofrendo. Ninguém sofria como Jó. E o inimigo tirou de Jó os filhos, tirou o dinheiro, tirou a saúde, tirou tudo de Jó. Jó estava caído no chão, cheio de sarna, com um pedaço de telha para se coçar as feridas. Estava na miséria Jó. E com certeza Jó orava por ele. Jó pedia ao Senhor ajuda. Senhor, me cura. Senhor, me devolva a saúde. E não há nada de mal em pedir para Deus que Deus te ajude, que Deus abençoe sua família. Não há nada de mal que ajude o teu filho, o teu trabalho. Não há nada de errado em pedir. Porém, eu queria fazer que você entendesse quando que Deus mudou a vida de Jó, lembra? Capítulo 42, 10 que nós lemos. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos e deu a Jó o dobro do que ele tinha perdido, do que ele possuíra antes. Na versão aqui está quando ele orava, né? Mas no original do hebraico, do hebreu, diz que está no gerúndio, quando ele estava orando por seus amigos, orando. Amados, é isso aí que eu queria que vocês entendessem nessa palavra. Quando Jó orava por ele, só por ele, só por ele, só por ele, nada acontecia. Olha que profundo é isso. Quando ele passou a orar pelos outros, agora você vai falar, espera um pouco, né? Como orar pelos outros, né? Jó pensou, como orar pelos outros se eu estou aqui com sarna, a mulher me manda eu maldizer a Deus e morrer? Como que eu vou orar pelos outros? Olha, diz a palavra que quando Jó começou a orar pelos outros, Deus mudou a situação dele. Agora, nós tivemos duas lições nessa noite, né? Agora, a terceira lição, a grande lição desta palavra está aqui. A grande lição desta noite é deixar de pensar um pouco em si mesmo. A grande lição. Se você está deprimido, triste, aprenda a orar pelos outros. Suplica a Deus pela vida dos outros. Porque isso vai te fazer bem para você mesmo. Mesmo que você esteja na aflição, ore pelos outros. E você me pergunta, por que eu tenho que orar pelos outros? Já me perguntaram muito isso. E eu falei para a pessoa, vale a pena. E eu vou te explicar, presta bem atenção. Nós temos aqui o Rodrigo e a Priscila, que eu tenho orado por eles muito.
Eu vou usar de exemplo o Zé. O Zé. Vamos dizer o Zé, que está aí. Posso. Desculpa tomar seu nome, viu, Zé? Tá? Desculpa. Só exemplo. O Zé é um perdido. É um perdido. Será? Tá tudo bem? O Zé é um perdido, mal acabado, tá? São exemplos, Zé, você não é isso não, tá? Você é boa pessoa. Mas no exemplo que eu vou dar, o Zé bate nos filhos, mente para a esposa, não é honesto, não fala a verdade, é um homem terrível e não quer saber nada de Deus. Aí eu pego o nome do Zé e ponho no meu caderno de oração. Olha no meu caderno e oro para ele: Senhor, abençoa o Zé, muda o coração do Zé, Senhor. Olha para a sua família, para a sua esposa, olha para os seus filhos, faz um milagre, Deus, na vida do Zé. E eu clamo a Deus pelo Zé, clamo a Deus. E você me pergunta: de que vale a sua oração a Deus se Ele não quer nada? Por que você ora a Deus se a pessoa não quer mudança? Ele não quer nada de Deus. Então para que serve a tua oração? Agora eu vou te explicar por que eu oro pelo Zé, mesmo ele não querendo nada. O inimigo, ele é muito astuto. Ele é muito astuto e sabe que Deus deu para o ser humano liberdade. E Deus respeita a liberdade. E é porque Deus respeita a liberdade que muitas vezes nós fazemos besteira. Porque a gente sai das instruções de Deus. Deus respeita a nossa liberdade e a gente faz as besteiras. Deus, ele poderia, atente bem nisso, colocar em nós um órgão, um aparelho que fizesse obedecer. Aí estaria resolvido, né? E assim, como pelo menos a cada 4 horas a gente tem que comer alguma coisa, né? Mesmo que você não quer comer, você tem que comer, porque tem fome, e tem fome dentro de você, então você precisa comer. Então Deus colocou isso em nós, a fome, para a gente precisar comer. Ele podia também ter colocado um mecanismo físico em nós, que nos obrigasse a obedecer. E se obedecêssemos, seríamos felizes. Mas Deus nos deu a liberdade, e essa liberdade, muitas vezes mesmo, nós usamos mal. E muitas pessoas usam mal, até que Deus dá um peteleco nela e ela vem pela dor para Deus. Aí ela muda. O inimigo, ele sabe que Deus nos deu liberdade, e como ele sabe disso, e aí o inimigo, sabendo da liberdade que Deus nos deu, ele vai para Deus, e Deus começa a trabalhar o coração do Zé, sem que o Zé pediu nada. E o inimigo vem a Deus e diz: espera aí, Senhor, onde está a liberdade do Zé? Você deu liberdade para o ser humano, e o Zé não está te pedindo nada, e o Zé não quer nada contigo. Por que você quer mudar o Zé? O inimigo fala para Deus: por que o teu espírito fica importunando o Zé? Por que o teu Espírito Santo fica na cola do Zé? Deixe ele tranquilo, o inimigo fala. Respeite a liberdade, Deus, que você deu para o Zé. Porque quando eu oro para o Zé, o Espírito Santo vai trabalhar no coração do Zé. Então o inimigo vem a Deus e diz: espera, por que você está mudando o Zé se o Zé não quer mudar? Por que você está mudando? Então Deus, olha só que Deus diz para o inimigo: eu não estou respondendo a oração
do Zé, porque o Zé não me pediu nada. Eu estou respondendo a oração do Gutenberg, porque o Gutenberg me pediu para eu mudar o Zé. Quer dizer, amados, que quando você está orando por alguém, você dá a Deus um argumento para que Ele continue trabalhando no coração da outra pessoa. Isso é extraordinário. Por isso mesmo que o Zé, que a outra pessoa não queira saber de nada, vale a pena você orar pela outra pessoa. Você entendeu, irmã Hilda? Mesmo que a outra pessoa não queira nada, ore, porque Deus vai te ouvir. Amém. Deus ouve. Eu oro pelo Zé não quer nada. Deus não está ouvindo. O inimigo pode falar: Deus, não dá liberdade não, porque você está mudando o Zé. Eu não estou respondendo, estou respondendo a oração do Gutenberg. Porque assim o Espírito de Deus, ele vai insistir, insiste mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você: saia da frente, né, no bom sentido, quando o Espírito de Deus trabalha. Eu sou testemunha disso. Saia da frente quando o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é capaz de exercer a força, o poder e tirar essas algemas que prendem aquela pessoa que você está orando. Igual eu tenho orado pelo Rodrigo e pela Priscila, eu conheço o poder do Espírito Santo e ele quebra as algemas que está prendendo. Olha, amada, não caias no caminho do Espírito Santo se você não quer mudar, não quer se entregar. Não caia, porque quando o Espírito Santo te encontra, você não imagina, você não sabe o que ele é capaz de fazer com a tua vida. Eu falo isso porque ele fez comigo. O Espírito Santo é tremendo. Ele vem e muda. Veja interessante no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 3. Noemi diz a Ruth: como você vai se encontrar com Boaz, né? Vai se encontrar lá? Vamos pensar assim. Vamos pensar que Boaz é o símbolo de Jesus Cristo. A Ruth ia lá na eira para encontrar, né? Como você vai se encontrar? E nós sabemos que a iniciativa da salvação não é nossa, é divina. É Deus que dá, que vem atrás da gente. Não foi a Ruth que buscou Boaz para marido. Ruth estava buscando coisa para comer, trigo, né? Na eira, trigo. E nós buscamos a Deus somente quando nós precisamos de coisas materiais. E a Ruth estava indo buscar trigo para comer. Quando Ruth saiu naquela manhã para a eira, lá onde tinha o trigo, né? Ela não estava buscando a Boaz, ela estava buscando apenas trigo. Mas Boaz apareceu e olhou para ela como Jesus Cristo olha para nós. E se preocupou por ela. E disse aos servos que deixasse cair um pouco de trigo para que ela pudesse pegar, né? Ali. Aí a iniciativa da salvação é divina. Deixou cair um pouco. E você, amada, você não se salva porque você quer. Você se salva porque Deus quer te salvar. Deus é que quer a sua salvação. Você não tem nada. Não existe nada em você para se salvar. Deus faz tudo para te salvar, porque você é precioso, é preciosa para Deus. E o Senhor Jesus Cristo, como nós cantamos, Ele deixou, né, o céu para vir a este mundo e morrer por nós na cruz para pagar os nossos pecados. O ser humano deve ou deveria ir a Jesus, mas foi Jesus que desceu do céu para ir até o ser humano. E nesta noite, mesmo as pessoas que estão conosco pelas redes sociais e você que está aqui presencialmente, você pode pensar que você está aqui porque você quis, né? Você não está aqui porque você quis, nada disso. O fato de você estar aqui ou estar pelas redes sociais assistindo, ouvindo esta palavra, é uma resposta da iniciativa divina de te salvar. Amém.
Foi o Espírito Santo que te tocou. Foi o Espírito Santo que te chamou. Foi o Espírito Santo que te usou, ou usou o teu vizinho, ou a tua mãe, ou o teu amigo, ou o teu pastor, ou o teu primo, ou o teu pai, ou a tua mãe. Ele que usou alguém para te falar, para você ouvir esta palavra, que te chamou. Olha, você está ouvindo esta palavra porque alguém orou por você, porque alguém te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Você pode até retrucar. Se eu quisesse eu não teria vindo. Nada disso. Nem pensa isso. Esse teu querer, a tua vinda aqui, já foi uma resposta da iniciativa divina, porque o amor de Deus é como um imã. É um imã que atrai, que te atrai. E ainda que você não queira, eu vou te dizer, renda-se a Jesus Cristo. Você não pode dizer não para Jesus. Não tem jeito. Ele te ama muito. Pois, assim como você se levantou, se trocou, se preparou para ouvir esta palavra, Ruth também tinha que se levantar, se preparar para ir à eira, para pegar o trigo e também conhecer o seu novo marido. Porque Jesus, Ele te ama e te espera de braços abertos, mas você precisa fazer como Ruth fez, levantar-se e vir ao encontro de Jesus. A recomendação de Noemi para Ruth foi: você te lavarás primeiro, te laves, depois te unjas, né? No versículo 3, e depois se veste, né? Lava-te, unge-te e veste teus melhores vestidos, e assim vai à eira. E quem é que estava na eira? Boaz, que a gente aqui fez uma comparação com Jesus Cristo. Boaz. Porém, antes de ir para a eira, lavar-se, ungir-se e mudar de roupa, os vestidos. Tem um sentido espiritual nessa passagem tremenda. Você pode até me perguntar, quer dizer que para eu ir a Jesus, eu primeiro preciso lavar-me, primeiro preciso ungir-me, trocar de roupas? Você poderia até pensar desta forma, mas entender o que Noemi estava dizendo a Ruth, você precisa entender um pouco do Antigo Testamento. Constantemente no Antigo Testamento, Deus diz ao teu povo: purificai-vos, 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 limpai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vós. Você lê isso muito no Antigo Testamento. Porém, a única maneira do povo se purificar era entrando no santuário, levando um cordeiro. Era a única forma. Em outras palavras, você não se lava sozinha. Você não se unge sozinha a si mesmo. Você não usa as suas roupas para se apresentar a Deus. Quem te lava é Jesus Cristo. Quem te unge é Jesus Cristo. E qual que é a diferença de lavar e ungir-se? Atenta bem esta palavra. No antigo Israel, as mulheres primeiro elas se lavavam e depois se ungiam. E se ungiam com um azeite precioso, um perfume. Se colocava uma gotinha só de perfume, só dava uma pingadinha de perfume, já estava ungida. Porém, o perfume só era colocado depois que estava lavado, só depois. Que coisa mais terrível que é você passar perfume sem tomar banho, sem se lavar, né? A pessoa fica pior do que estava. O perfume era sinal de santidade. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz que por onde andam os filhos de Deus, com as suas vidas santificadas, são o bom perfume de Cristo, né? Com as suas vidas santificadas. O perfume é santidade aqui de Cristo. A água que te lava é a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Antes de vestir-se o manto da santidade,
Antes de usar o perfume de Cristo, você tem que se banhar na graça maravilhosa de Jesus Cristo. E eu digo uma coisa para você: cuidado com usar o perfume da santidade sem ter se banhado antes com a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Vamos supor, eu venho de São Paulo para cá para trazer a palavra e não tinha água em São Paulo. Aí eu chego aqui e também não tem água. Não tem água. Então eu pego a toalha, tiro um pouco do meu suor e passo um perfume para disfarçar. Eu não desejaria que ninguém sentasse ao meu lado, porque fica pior o cheiro. Porque quando você passa perfume sem tomar banho antes, o perfume não vai bem, tem um efeito contrário, é péssimo. E esta é uma realidade. Eu queria que vocês, às vezes na vida cristã, tem muitos que passam o perfume sem se banhar na graça maravilhosa de Jesus Cristo. E aí fica aquele crente, sabe aquele crente que não pode isto, não pode aquilo, isto é pecado, isto não pode ser assim, não pode colocar grampo na cabeça, não pode usar brinco, não pode colocar calça, não pode usar batom, não pode pôr esmalte na unha. Fica esse crente que não pode nada, tudo é pecado. E eu pergunto, se você é lavada pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Sim, você é lavada pela graça maravilhosa, porque quando você é lavada pela graça de Cristo, você não precisa ficar apontando nada de pecado, você só precisa viver o bom perfume de Cristo, caminhar dando testemunho da sua caminhada. A sua conduta é exemplar quando você é banhado pela graça de Cristo. Brilha em você a luz de Cristo. As pessoas querem saber o que aconteceu com você. O que aconteceu com você, irmã Hilda? Que você está cheirosa. O que aconteceu? É o bom perfume de Cristo que você passou depois de ser banhada pela graça maravilhosa. Imagina uma mulher que toma um banho e daí coloca uma gotinha de perfume, aí sai para andar e as pessoas ficam, né? Algumas pessoas chegam até a falar assim: desculpa o atrevimento, qual é o nome do perfume que você usou, né? Algumas pessoas até perguntam: você usou perfume, né? Assim são as pessoas que são banhadas na graça de Jesus Cristo. A personalidade, o comportamento, o jeito, o brilho, o cheiro da pessoa atrai as outras pessoas, cativa, contagia, né? É contagiante uma pessoa que é lavada. Todos querem sentar perto de uma pessoa com o bom perfume de Cristo e lavado pela graça de Jesus. Todas as pessoas querem. Por quê? Porque o perfume da santidade, numa vida que é banhada pela graça, atrai e puxa. Esses dias até perguntaram para a irmã Hilda, lembra, irmã Hilda? Que perfume que você passou, né? Foi a irmã Vilma, né? A irmã Hilda falou: não passei perfume nenhum, foi só banho. Minha irmã, o cheiro gostoso da santidade basta. Você sai do banho e já atrai as pessoas para Jesus Cristo. Porque você foi banhada pela graça de Jesus, que é mais importante. Eu conheci muitas pessoas, até pastores, líderes, que atormentam os crentes com pecado, isso é pecado, isso é pecado. Líderes que muitas vezes pensam que estão com um perfume extraordinário de Jesus Cristo. Eles não dão conta de que não estão. E tentam por força, por causa da credencial, por causa do documento de ser líder, da nomeação, modo general de exigir as coisas, e não conseguem resultado. Até que um dia, esses líderes são banhados pela graça de Cristo e entendem que a vida cristã não é ficar apontando para os erros dos outros. O cristão tem que estar preocupado com a vida dele, não ficar expondo os outros. O cristão deve estar preocupado com a sua vida, mas orando, como Jó orava pelos amigos.
orando pela vida dos outros e procurando ser um testemunho com as atitudes, com o comportamento e mostrar o poder libertador e resgatador de Jesus Cristo. Amém. Nós temos que mostrar para as pessoas o que Jesus Cristo fez para nós, não ficar condenando as pessoas. É o seu modo de andar, é o seu caminhar. As pessoas precisam ser transformadas através de uma outra pessoa que foi transformada. É pelo seu caminhar, como nós cantamos: ó, olhai, irmãos, olhai só para Jesus. A gente tem que olhar para Jesus, e as pessoas veem em nós a mudança, aí elas são transformadas também, porque nós somos transformados. Quando a pessoa se banha primeiro na graça de Jesus e recebe o bom perfume de Cristo, nova criatura é, ela se transforma. Ruth, ela não deveria só lavar-se, ela deveria ungir-se e trocar as roupas. Amados, todos nós devemos mudar de roupas. E para entender o que é mudar de roupas, a gente precisa ir até lá no Jardim do Éden. O que é mudar de roupas? Pela primeira vez lá no Jardim do Éden se troca de vestido, né? Adão e Eva não usavam roupas, estavam nus, e a glória de Deus cobria os dois. Mas um dia desobedeceram, e a primeira coisa que perceberam é que estavam nus. Se envolveram com problemas e trataram de resolver com suas próprias mãos. Aí pegaram folhas de figueira e fizeram suas próprias roupas com folhas de figueira. E eu te pergunto, quanto tempo, quantos dias, meses ou horas duram uma folha de figueira? Em poucas horas já estava arruinada a folha de figueira. E quando Deus chega no Jardim do Éden e clama e chama: Adão, onde estás? Adão saiu ridículo com aquela folha de figueira, tratando de cobrir a sua nudez com folhas. Eu falo para cada um de nós aqui, amados e amadas, folhas de figueira é tudo o que você tem para resolver os seus problemas? Folhas de figueira não duram. O problema do pecado, ele não tem solução humana. Não trate de disfarçar o pecado, não esconda, não finja, não trate de fingir que o seu pecado está aí em você. O problema do pecado só tem um caminho: vá até Jesus, Ele pode te curar. Reconheça quem és, ora diante dele, suplica o perdão a Jesus, e Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Sabe o que Deus fez com Adão? Ele arrancou as folhas de figueira e depois vestiu Adão com a pele de cordeiro, uma roupa nova, vestiu eles. Quando Noemi disse para Ruth: mude teus vestidos, espiritualmente ela estava dizendo: tire as tuas intenções. Você precisa se vestir da justiça de Jesus Cristo. Reconheça o que você não pode, estava dizendo. Reconheça que somente Jesus pode, só Deus pode. Levanta-te, unge-te e troque as suas roupas. Noemi fala para Ruth. Não de intenções humanas, não de esforços humanos. Eu estou falando isso para você. Não de luta pessoal, não do seu domínio próprio, não da sua força de vontade. Tudo que você pode fazer é fingir e se aparentar que está mudando. Jesus é o único que cura lá dentro. Ele fez isso comigo. Ele curou o meu coração, a minha alma. O ser humano usa muito de colocar band-aid. Coloca band-aid em cima de uma ferida cheia de pus, porque band-aids são transparentes, né? Cor da pele, não dá para ninguém notar, e a ferida ali cheia de pus e o band-aid.
Jesus não coloca band-aid. Jesus arranca o band-aid e espreme o pus. Por mais horrível que pareça este exemplo, essa ilustração, você grita de dor. Porque Jesus, ele não quer te curar só por fora. Ele quer curar sua alma, o seu coração. É isso que ele quer fazer com você. Jesus está muito afim de te limpar por dentro. Tudo isso que eu falo para você é o que ele fez comigo. Me limpou por dentro. Me espremeu. Doeu. Ele quer resolver os problemas lá na raiz. Problemas que as pessoas estão preocupadas. A pessoa está preocupada com as coisas que se vê, né? A gente vê um sonâmbulo, por exemplo. Você quer curar um sonâmbulo? Não. O que você faz? Você põe um grade na janela, você põe cerca aqui, põe ali, né? E se ele vai em outra casa, dormir em outra casa? Você precisa curar o sonambulismo. Curar. Não adianta pôr cerca. Jesus está a fim de curar o seu interior, não só o exterior. Jesus, ele quer te limpar lá dentro, limpar a fonte do mal, aonde está os pensamentos imundos, os pensamentos sujos, os vícios. E para isso, muitas vezes você vai precisar chorar, vai ter que escutar uma palavra dessa, e vai deitar e vai pensar, e Deus vai falar com você. Não há verdadeira cura sem dor. É difícil mesmo, dói, ser curado dói. O ser humano prefere usar band-aid do que ser curado. Por isso, amados e amadas, muitos drogados hoje começaram assim: quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu paro, e não para. Só Jesus, que cura por dentro, que faz um viciado em bebida, fez comigo, em droga, ser curado. Só Jesus. Você que luta e não consegue, nesta noite eu peço, se renda a Jesus, e você vai sentir algo dentro de ti, um poder que vem lá de cima, um poder que vem do alto, dentro desse seu interior que está vazio, desse seu orgulho, dessa sua falta de alegria para viver. Tire os olhos de ti, faça que nem Jó, olhe para Jesus, igual nós cantamos: ó olhar, irmãos, olhar. Quando você olha para Jesus, Ele coloca dentro de você uma capacidade nova de vida. Em fechando esta palavra, amados, pode tudo estar caindo ao seu lado, mas você, se você crer, você vai entender que tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo você pode, e Ele pode te curar. E eu vou te pedir, tenha um compromisso com Jesus Cristo. Aceite Jesus. Você quer renascer para a vida? Você quer uma nova vida? Eu suplico a Deus. Eu oro por você. Como eu estou orando pelo Rodrigo e pela Priscila. Como eu dei o exemplo de orar pelo Zé. Eu vou orar pela sua vida. E quando, lembra lá no começo? Quando o Espírito Santo começar a agir na sua vida, não saia da frente, não. Fique, porque o Espírito Santo vai fazer uma transformação na sua vida. Você é a coisa mais preciosa para Jesus. Amém. Jesus te ama. Lava-te, unge-te e troque as suas roupas. Se vista com a graça de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Tenha uma semana maravilhosa. E nós vamos orar. E hoje nós aprendemos que devemos orar pelos outros, mesmo estando nós em dificuldades, né? Devemos orar, porque Deus ouve as nossas orações. Que Deus te abençoe. Vamos orar e depois nós vamos cantar a bênção apostólica.
Senhor Jesus, louvado e engrandecido e exaltado continua sendo o seu nome, Pai, e sempre será. Senhor Deus, lava-nos, Pai, com a graça de Jesus. Amém. Passa depois, Senhor, o bom perfume de Cristo em nós, Pai, e coloca roupas de Jesus, do Cordeiro lavado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, palavra que transforma, Senhor Deus, a sua palavra que traz mudança de vida. Senhor Deus, o teu povo, não só neste bairro, em todo o mundo, Pai, estão envolvidos em situações difíceis que só o Senhor pode mudar. Usa a tua igreja, usa o teu servo aqui, Pai, para te servir, para levar a tua palavra. Amém. Palavra poderosa que mostra que Jesus transforma, Senhor Deus. É para transformar vidas, Pai. Glória a Deus. Senhor Deus, o Senhor fez isso comigo, Senhor. Como que o poder é tremendo, Senhor. O Senhor fez isso comigo. Me transformou, me curou por dentro, Pai. E eu peço que o Senhor faça isso, Pai, com pessoas da nossa igreja que tem filhos, mães, amigos, precisando da cura. E eu peço em nome de Jesus. E eu vou orar, porque eu sei que o teu Espírito vai operar nestas pessoas, Senhor Deus, e vai fazer o milagre. Amém. Eu agradeço pela tua poderosa palavra, Senhor. E este lugar que é teu, que é sagrado, Pai, que o Senhor determinou para nós louvarmos e engrandecer o teu nome. Este é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos e regozijamos nele. Em nome e por amor de Jesus que eu oro. Aleluias. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, o Espírito seja aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Aleluia. Amados, eu aconselho vocês, o livro de Ruth tem só 4 capítulos. É fácil de ler. Leia para vocês entenderem bem como foi Noemi e Ruth, que amizade, como a sogra ajuda uma nora e como uma nora ajuda uma sogra. Deus abençoe e guarde vocês e tenha uma semana na paz do Senhor. E nós teremos agora a celebração do aniversário do mês de junho. Então, parabéns, para eles, e vamos comer um bolo com eles.